Câmara aprova projeto que permite devastar a área de campos nativos do tamanho do Rio Grande do Sul e Paraná. Essa aí é uma notícia de ontem que passou um pouco abaixo do radar aí da grande mídia, talvez propositadamente, né? Eu tentei procurar nas páginas do UOL, não consegui, foi reportada no Globo, em alguns outros canais, e acho que até mesmo naqueles locais onde a gente consegue obter notícias com mais detalhes, tem alguma até subestimação nas manchetes, embora o corpo dessa matéria aqui no ISA, que a gente vai linkar aqui no nosso vídeo, detalhe bem o tamanho da encrenca que foi votada ontem, 20 de março de 2024, quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Bom, aqui, por exemplo, no site do Poder 360, CCJ, que é essa comissão aí, aprova projeto que altera a lei da Mata Atlântica. Na verdade, não é bem isso, né? O projeto começou como um projeto que alterava apenas a lei da Mata Atlântica, e na matéria do ISA mostra que houve uma negociação entre o setor produtivo e os ambientalistas, capitaneados principalmente pela ONG SOS Mata Atlântica, e depois dessa negociação tinha um projeto que estava para ser avançado, que tratava apenas dos campos sulinos, ali um certo uso que é feito em algumas regiões de campos de altitude, ali no Rio Grande do Sul. Ao passar por diversas comissões da Câmara, principalmente a Comissão de Meio Ambiente, vejam vocês, Comissão de Meio Ambiente, o projeto foi desfigurado de maneira sutis, de maneira que se tornou talvez uma das piores boiadas dos últimos anos, mas que está aí abaixo do radar e que a gente tem que chamar a atenção para os detalhes. Como sempre, o diabo mora nos detalhes, e nós temos aqui, nós vamos ver como essa lei é cheia de detalhes altamente perniciosos que podem significar o desmatamento ou, porque não estamos tratando de mata, né, a desconfiguração, a destruição de hábitats não florestais no Brasil. Então vamos lá. Tem, para quem se interessar, uma nota técnica que está aí aparecendo na tela do SOS Mata Atlântica, que define bem, né, e a nota técnica é de alguns dias atrás, tanto que falava está para ser aprovado, como está aqui, né, mas já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se nós vamos aqui para o parecer dessa Comissão de Constituição e Justiça para entender um pouquinho melhor dos diferentes aspectos dessa lei. No fundo, é um projeto de lei bastante simples, se a gente for olhar aqui, ó, tem 2, 3 parágrafos, altera alguns pedaços, e aí a gente vê o que ele faz, né? Aqui, ó, altera a Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal, para dispor sobre a utilização e proteção da vegetação nativa dos campos de altitude associados ou abrangidos pelo bioma Mata Atlântica. Muito bem, isto é o início. Depois foram sendo inseridos aí os famosos jabutis, as modificações, os pareceres substitutivos, que é quando um projeto é alterado de uma maneira tal que, em vez de modificar o projeto original, eles sugerem um projeto substitutivo, como está aqui, ó, subemenda substitutiva. Vamos então ao que interessa propriamente dito aqui, que é no artigo 2º dessa lei. Na primeira só fala do que vai alterar, mesmo alterar o Código Florestal, e lá ele vai falar dentro de um artigo do Código Florestal, que é o artigo 3º do próprio Código Florestal, que tem um parágrafo 2º, ele vai passar a ter essa seguinte redação. Nos imóveis rurais, com formações de vegetação nativa predominantemente não florestais, e aqui que está o primeiro pulo do gato. Antigamente era só para os campos de altitude, dentro lá do bioma Mata Atlântica, um local específico ali no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos tratando de quaisquer formações não florestais. Então aí vai entrar o quê? O bioma do Pampa, que tem altos interesses aí, principalmente da indústria de silvicultura, né, de plantação de pinos e eucalipto. Entra o Pantanal, que mais da metade dele é composto por formações não florestais, né, grandes campos naturais abertos. Entra campos gerais que existem na região amazônica, em alguns locais, por exemplo, em Roraima, existem grandes campos, mas também ali próximo a Humaitá também tem grande região de campos, e é de interesse ali, aquela região sul do estado do Amazonas, é uma região de expansão agrícola. Você entra várias formações da Caatinga, que tem uma boa parte da sua extensão de formações não florestais. Você entra o Cerrado, que uma boa parte do Cerrado é composta por campos limpos e campos sujos, que são formações não florestais. Fora isso, nós temos também os campos de altitude propriamente ditos da Mata Atlântica e alguns campos de altitude do Cerrado. Então, o escopo da lei, que era apenas para pegar campos de altitude do bioma Mata Atlântico, algo muito específico, que havia sido negociado anteriormente,
e que foi renegociado depois de ter esse substitutivo aí da Comissão de Meio Ambiente, foi completamente desconfigurado e foi desrespeitada a negociação inicial entre os ruralistas aí da região do Rio Grande do Sul, que pela nota técnica aí do SOS Mata Atlântica tinham a sua razão no seu pleito, e os ambientalistas. Essa negociação foi jogada de lado na configuração desse substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, por incrível que pareça. E depois, ao passar agora para a Comissão de Constituição e Justiça, houve novamente uma rodada de negociações onde o SOS Mata Atlântica esteve envolvido, e novamente foi ignorado, e o parecer do relator foi aprovado com 38 votos dos ruralistas contra 18 votos dos ambientalistas. Agora, o próximo pulo do gato vem aí a seguir, né? Eles estão redefinindo o conceito de áreas consolidadas, que é um conceito que já existe no Código Florestal, um conceito bem discutível, que foi bastante debatido na época, mas que infelizmente já está lá, que são aquelas áreas ocupadas por atividades agro, silvio e pastoris antes de 22 de julho de 2008, e aí tem uma série de regras que em muitos casos foi uma passada de pano e permitiram a continuidade dessas atividades sem a recomposição. Pois bem, o pulo do gato nesse trecho aí é que para esses locais de campos e também, como a gente acabou de falar, de formações não florestais, ele está considerando também, para termos de área consolidada, ainda esse ponto que é importante, ainda que não tenha sido feita a conversão da vegetação nativa. Então vamos supor que tenha lá um campo sulino, um campo de altitude, um lugar no Pantanal, que seja ocupado por gado. E é uma pastagem nativa. Nunca foi convertida para algum outro tipo de, por exemplo, de pastagem plantada com braquiária. Era uma pastagem nativa que está sendo lá usada para criar gado no Pantanal. Ponto. Isso aí já foi considerado como área consolidada. E aí pode ser usada para qualquer outro fim, né? Então isso, um campo sulino que tenha sido utilizado para pastagem natural, por exemplo, às vezes até com alguma pequena melhoria e tal, ele pode, por exemplo, ser usado para conversão para eucalipto. Então esse trechinho, assim, ainda que nunca tenha sido convertido, ou seja, ainda que aquele bioma, aquela formação vegetal nunca tenha sido retirada para implantar uma atividade agrossilvio-pastoril, ela passa a ser considerada área consolidada para todo sempre, e aí pode ter uma mudança de uso no futuro. No relatório ali do SOS Mata Atlântica, eles detalham bem todos os tipos de implicações que isso pode ter. Oi Rogério, que loucura essa lei, né? Eu tô gravando esse vídeo a partir de uma floresta que eu mesmo plantei com minhas próprias mãos aqui na cidade de Altamira, na beira do Rio Xingu, na Amazônia, onde eu moro. E eu fico muito impressionado de ter conseguido transformar isso aqui em cerca de 15 anos de um capinzal, um pasto degradado numa floresta. E eu sou absolutamente apaixonado pelas florestas. E as florestas são, de fato, o símbolo da vegetação natural, da biodiversidade. Mas, de forma alguma, a gente pode achar que as vegetações não florestais são menos diversas, menos importantes biologicamente, ou até menos importantes para o equilíbrio climático do planeta. Então, a gente fala tanto das florestas que, às vezes, a gente deixa os campos de lado, os campos de altitude, os campos rupestres, os manguezais, os pampas, a caatinga, né? São todas formações importantíssimas. E essa manchete que fala que é uma área do tamanho do Rio Grande do Sul e do Paraná ou Santa Catarina, ela não dá a real dimensão da importância das vegetações não florestais, porque às vezes é um campo do lado de uma praia, às vezes é o topo de uma serra, né? Uma região de montanha, de charco. São áreas que muitas vezes são até relativamente pequenas, e é por isso que quando você fala da área total da vegetação ameaçada por essa formação, você não tem a real dimensão do que se perde em termos de biodiversidade com essa lei maluca, malandra, né? O agro dominou o legislativo e eles estão malandramente passando a perna em tudo, né? Então eu não sei se a notícia não foi bem divulgada porque ninguém dá mais conta, é tanta coisa, toda semana tem um golpe novo, então não dá nem para entender o que está se passando.
né? É aquele ritmo do Bolsonaro. Lembra o Bolsonaro que ele fazia um absurdo, aí ele passava para um próximo absurdo e ninguém dava conta de nada, né? Então a gente venceu, a gente tirou o Bolsonaro da presidência da República, mas o legislativo é bolsonarista e eles estão usando esse método. Ou então, se a população de fato não dá a devida importância para as vegetações não florestais. Eu vou falar para vocês, eu trabalho já há mais de 20 anos com povos indígenas, né, com o povo Kayapó. E o Kayapó hoje em dia vive na região da floresta, ali daqui do Xingu, porque foram empurrados, né, pela frente de colonização ali da região de Marabá. Então eles foram indo para o oeste, eles terminaram entrando na mata. Mas os Kayapó gostam mesmo do cerrado. Então, se a vida na mata pode ser boa, no cerrado então é que existe o verdadeiro paraíso na terra. E é esse paraíso dos campos ensolarados e biodiversos que está ameaçado por esse nosso legislativo bandido e destruidor. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.